Vamos começar. Então, vamos corrigir a última atividade. Qual que era a questão? A primeira questão. Acho que era só uma questão, três, letra A, B, C e D, né? Letra A, B, C, eu acho. Como que eram as questões que eu já esqueci? Alguém pode me falar? Vixe. Não, não, Ô Letícia, pode falar assim, ó, x ao quadrado mais x menos x menos 12 igual a zero. Com certeza, como só vai ter a letra E, não vai dar para fazer tudo, mas tudo bem. Bom, então é o seguinte. Nós estamos estudando como que se resolve uma equação do segundo grau. Como que a gente encontra a solução de uma equação do segundo grau. Lembrando que encontrar a solução de uma equação, seja do segundo grau, seja de qualquer grau, é a mesma coisa que dizer encontrar a raiz ou raízes da equação, tá? Então, se um dia tiver um exercício falando assim, encontre as raízes da equação, isso é a mesma coisa que encontrar a solução da equação. Quando a gente encontra a solução, o que a gente está encontrando? Eu comentei com vocês isso na aula, no vídeo da explicação, mas vou comentar aqui de novo. Encontrar a solução é encontrar um número que a gente vai colocar aqui no lugar dessas letras, que vai fazer com que essa conta aqui seja igual a zero. Então, qual é o número que eu vou ter que colocar aqui no lugar desse x, que vai fazer com que essa conta aqui seja igual a zero? Aí, encontrando a solução, a gente encontra esse número. No caso da equação do segundo grau, sempre são duas soluções, tá? Então, vamos lá, então. Como que a gente encontra a solução? Existem alguns métodos, nós estamos aprendendo o método da fórmula de Bhaskara. Eu acho que é um dos mais legais, porque com ele a gente resolve qualquer equação do segundo grau. O primeiro passo é você encontrar os coeficientes A, B e C. O coeficiente A é o número que acompanha o x ao quadrado. Como não tem nenhum número aqui na esquerda dele acompanhando ele, esse número é um invisível. Então, o A é 1. O B é o número que acompanha a letra que não está ao quadrado. Como não tem nenhum número aqui na esquerda dessa letra, vai ser o 1 com o menos. Então, menos 1. O C é o número que fica sozinho. Então, é o menos 12. Beleza. Agora que nós encontramos os coeficientes, vamos encontrar o delta. Também é chamado de discriminante da equação. A gente encontra ele porque a gente vai precisar dele na fórmula de Bhaskara. Como que a gente encontra ele? Utilizando essa fórmula aqui. B ao quadrado menos 4AC. Aí o B é menos 1. Nós vamos substituir aqui por menos 1. E vamos elevar ao quadrado. A gente coloca parênteses por causa do menos. Aí a gente continua aqui. Menos 4 vezes o A é 1, vezes o C é menos 12. Coloca um parênteses para separar o menos com vezes. Um número negativo dentro do parênteses ao quadrado fica positivo, pode esquecer o menos. 1 ao quadrado é 1 vezes 1 que dá 1. Esse menos aqui com esse menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. 48 mais 1, 49. Então esse aqui é o nosso delta. Agora que nós encontramos o delta, vamos passar para a fórmula de Bhaskara, que é essa fórmula aqui. E vocês têm que aprendê-la. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então vamos substituir os valores aqui. Então, primeira coisa, eu desço o menos. O b é menos 1. Então eu vou ter 2 menos, vou separar eles por um parênteses. Mais ou menos raiz quadrada do delta. O delta que a gente encontrou é 49. Dividido por 2 vezes o a. O a é 1. Então vai ficar menos com menos.
dá mais, o 1 fica positivo. Mais ou menos, raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49, e 2 vezes 1 é 2. Agora, eu vou separar essa conta em duas. Uma usando só o mais e outra usando só o menos. Vou chamar uma de x' e outra de x duas linhas. Nessa daqui eu vou colocar só o mais. E na outra eu vou colocar só o menos. Então vai ficar 1 mais 7 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 1 menos 7 menos 6 dividido por 2 menos 3. Então as soluções dessa equação, ou as raízes dessa equação, é menos 3 e 4. Então, o número que vai fazer com que essa conta dê zero é o menos 3 e o menos 4. Vamos fazer um teste aqui com o 4, rapidão. Embora não seja o intuito do exercício, vamos fazer aqui só para vocês verem. Depois eu não faço mais. Quando a gente vai testar a solução, isso aqui se chama prova real, tá? Então, o que vai acontecer? No lugar desse x, eu vou colocar o 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado menos 4 menos 12 igual a 0. 4 ao quadrado, 16. 16 menos 4, 12. Fica 12 menos 12. 12 menos 12 é 0. Então, realmente, o 4 é uma solução. Estão se sentindo bem? Como que vocês estão se sentindo com relação a isso aí? Para, sério? Bicho, como é que é? É difícil, mas o quê? Mas vai dar certo. Ah, tá. Vixe, eu vi a galera mandando atividade lá, eu pensei, não, tá todo mundo bem, então, tá tranquilo. Nossa, então vamos fazer mais, então. Pensei que tava tudo bem. Mas vamos lá, então. Qual que é a B? Hum, beleza. Eu vou ir fazendo perguntas para vocês para ver o que vocês fariam se vocês estivessem respondendo. Eu acho que fica mais interativo assim. Beleza. Aí eu vou falar. Aí vocês falam, não sei, professor. Aí eu pego e aí eu vou ajudando. Mas vamos lá. Mas isso aqui é assim. Mas enfim, vamos lá. Vai dar certo. Bom, galera, então aqui a gente tem mais uma equação do segundo grau, só que a letra aqui, ao invés de ser x, é y. Isso muda alguma coisa? Não. Continua a mesma coisa. Então, a gente quer encontrar a solução ou as raízes dessa equação. Encontrar a solução é encontrar o número que vai ficar aqui no lugar desse y, que vai fazer com que essa conta dê zero. Qual é esse número? Vamos tentar encontrar com a fórmula de Bhaskara. Qual é o primeiro passo? Essa é a pergunta que eu vou fazer. Encontrar os coeficientes. Acho que era isso que vocês queriam dizer, né? Isso, encontrar o A, o B e o C. Os coeficientes da equação. O A é o número que acompanha a letra que está ao quadrado. Qual vai ser o valor do A nessa equação? Isso, porque tem um invisível aqui. Qual vai ser o valor do B? Isso. Quando é positivo, não precisa escrever o mais. E o C? Isso. Tomem cuidado para não adquirirem o vício de sempre achar que o primeiro vai ser o A, o segundo vai ser o B e o terceiro vai ser o C. Por exemplo, pode acontecer de ter uma equação assim, ó. Nesse caso aqui, o A estaria aqui, o B estaria aqui e o C aqui. Então, lembre-se que o A é o que acompanha o que está ao quadrado, o B é o que acompanha a letra que não está ao quadrado e o C é o número que fica sozinho. Beleza. Qual é o próximo passo? Qual é a fórmula? O que a gente vai tentar encontrar agora?
Isso, quase isso. A gente vai primeiro, antes da fórmula de Bhaskara, a gente vai tentar encontrar o delta. Que também pode ser chamado de discriminante da equação. Ele é encontrado utilizando essa fórmula aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac. E sempre essa fórmula para encontrar o delta. Então, o b é 1. Como b está ao quadrado, eu elevo ao quadrado. Menos 4, esse 4 faz parte da fórmula. Vezes o a é 1. Vezes o c é menos 6. Isso é igual. Aí, 1 ao quadrado, 1 vezes 1. Como eu vou multiplicar isso aqui todo, e em multiplicação a gente faz jogo de sinal, eu vou fazer esse jogo de sinal aqui, ó. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. 1 mais 24, 25. Encontramos o delta. Qual é o próximo passo, galera? Isso. Bhaskara. Então vai ficar assim. Menos b mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2a. Essa é a fórmula de Bhaskara. Na verdade foi bom você perguntar. Na verdade, eu coloquei o x aqui para ver se alguém ia falar alguma coisa. Foi bom você entrar nesse assunto. Como a letra que a gente está tentando encontrar é o y, eu vou chamar aqui de y. Mas enfim, isso aqui não vai alterar nada na conta, mas só para ficar assim mais bem escrito, né? Se a letra que eu quero encontrar é um y, eu coloco um y aqui. Se for um z, eu coloco um z aqui, assim sucessivamente. Bom, repete o menos. No lugar do b, eu vou colocar o valor dele, que é esse aqui, ó. Então, 1. Mais ou menos raiz quadrada do delta, o delta é 25. Sobre 2 vezes o a é 1 também. Como eu não posso somar um número com uma raiz quadrada, eu vou repetir esse número para primeiro resolver a raiz quadrada. A raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Aí 2 vezes 1 é 2. Agora a gente separa a conta em duas. Uma usando só o mais, a outra usando só o menos. Vou chamar uma de y', a outra de y duas linhas. Essa daqui eu vou usar só o mais. Na outra eu vou usar só o menos. Tá faltando um menos aqui. Então vai ficar o seguinte. Menos 1 mais 5. Conserva o sinal do maior, que é o do 5, e subtrai. 5 menos 1, 4. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. 4 dividido por 2, 2. Menos... Isso. Não precisa colocar esse mais aqui, ó. Menos 1 menos 5 dá sinais iguais, conserva o sinal e soma. 1 mais 5, 6. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, as nossas soluções, as nossas raízes, são menos 2 e 3. Como que vocês estão se sentindo? Vai, velho. Tipo assim, ele é uma fórmula. É porque assim, ó. Aqui na fórmula de Bhaskara, a gente precisa do delta. Deixa eu aceitar uma pessoa aqui que pediu para entrar na live. Aqui na fórmula de Bhaskara, a gente precisa do delta. Se eu não encontrar ele, não vai ter como eu resolver isso aqui, ó. Porque se eu não sei o valor desse delta, não tem como prosseguir. Então, o que eu faço? Eu já encontro ele antes. Para que... Sempre, sempre, sempre. Não, b ao quadrado menos isso, menos 4ac. Sempre vai ser assim. Você pode estudar na faculdade, no mestrado, no doutorado. Lá na física vocês vão ver essa fórmula. Na química eu acho que vê também. Qualquer disciplina que vocês forem estudar isso aqui, vocês vão... E precisar do delta, né, da fórmula de Bhaskara. O delta sempre vai ser isso aqui, cara. B ao quadrado menos 4ac. Sempre, sempre, sempre.
Essa daqui? Bom, essa parte aqui é a hora que a gente utiliza a fórmula de Bhaskara. Aí a fórmula de Bhaskara sempre é essa fórmula aqui também. Não muda. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Aí o que a gente faz? Primeiro a gente repete o menos. A gente sempre vai repetir esse menos. Aí eu repeti ele aqui, ó. Depois eu vou substituir o b pelo valor dele. O valor do b está aqui, ó. É 1. Vou substituir. Repito mais ou menos, repito a raiz quadrada e coloco o valor do delta. O delta a gente encontrou é 25. Coloquei 25. Embaixo fica 2 vezes o a. O a é 1. Então, substituir aqui por 1. Aí eu continuo a resolução. Repito o menos 1, repito mais ou menos, raiz quadrada de 25 é 5. Aqui embaixo, 2 vezes 1 é 2. Quando eu chego nessa parte aqui, eu não tenho mais saída a não ser separar a conta em duas, com uma usando só o sinal de mais e outra usando só o sinal de menos. Porque não tem como eu somar e subtrair ao mesmo tempo. Então eu tenho que fazer uma coisa de cada vez. Esse 2 aqui, ó, esse 2 aqui, ele faz parte da fórmula. Agora, o A é 1 aqui nesse caso, mas poderia ser outro valor. Então, por exemplo, vamos supor que no lugar desse A aqui, vamos supor que esse A aqui fosse 2. Esse A aqui disse... porque assim, ó, por exemplo, vamos supor que ao invés de ser 1, o A fosse 2. Aí aqui ia ficar 2 vezes 2, aí aqui ia ficar 4. Então, esse 2 aqui, esse primeiro 2, ele sempre vai estar aqui, porque ele faz parte da fórmula. Agora, aqui embaixo, vai depender do valor do A, porque eu vou multiplicar esse 2 pelo A. Aqui só ficou 2 embaixo, porque o A era 1. Aí 2 vezes 1 é 2. Mas esse 2 aqui, ó, ele faz parte da fórmula, sempre vai estar aí. É 2 vezes A. Hum. Então, aí aqui nessa fórmula a gente tem a letra B, tem a letra A e tem a letra C. Essas letras são os coeficientes que a gente encontrou aqui, ó. Por isso que a gente encontra eles. E isso vai substituir. Isso. Aqui, ó, no lugar do B eu coloquei o valor dele, que é 1. Eu coloquei aqui, ó, 1. No lugar do A eu coloquei o valor dele, que é 1 também. Eu coloquei aqui, ó, 1. No lugar do C eu coloquei o valor dele, que é menos 6. Então aqui, ó, a gente tem o... Perfeito, para separar o menos com o vezes. Quando eu estou fazendo uma conta de multiplicação e eu tenho um número negativo, eu não posso deixar dessa forma aqui, eu tenho que separar o menos do vezes. Mas o parênteses é só isso mesmo, ele não altera em nada na conta. Não, não precisaria. Se o 6 aqui fosse positivo, não precisaria do parênteses. Tá vendo que é tranquilíssimo? Eleva o 1 ao quadrado, dá 1. Aí a gente vai ter que fazer essas multiplicações, faz o jogo de sinal, se tiver 2 menos. Aí fica menos com menos deu mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. 1 mais 24, 25. Pois é. Aí assim, tudo que é bom passa rápido, a aula já acabou. Aí eu vou encerrar. Deixa eu ver como é que vai ficar esse print aqui. Vixe, eu nem vou aparecer na foto. Mas vai ser desse jeito aqui mesmo. Fica aí só um pouquinho, só para eu tirar um print aqui. O outro professor deve estar falando boa tarde para vocês lá já, mas é isso aí. Bom, então é isso. Eu não sei se a gente tem mais aula hoje. Deixa eu tirar o print aqui. Se a gente tiver, aí eu faço mais uma live para a gente continuar respondendo. Bom, vamos continuar a resolução. Vamos lá. Essa equação aqui é uma equação que nós chamamos de equação incompleta. Porque ela não tem o coeficiente C, que seria um número que ficaria sozinho aqui, ó.
Ela não tem aquele número que fica sozinho, então ela é uma equação incompleta. Mas aí não tem problema, é possível responder pela fórmula de Bhaskara. Na verdade, fica até mais fácil. Aí vamos lá então. Primeiro passo, encontrar os coeficientes. O coeficiente A é o número que acompanha a letra que está ao quadrado. Então não tem nenhum número visível aqui. Esse número vai ser o 1. O B é o número que acompanha a letra que não está ao quadrado. Então é o menos 2. E o C seria o número que ficaria sozinho aqui. A gente não tem. Então é 0. Agora que eu encontrei os coeficientes, vou encontrar o delta utilizando aquela fórmula que a gente sempre vai utilizar ela. Vou aceitar mais um aluno aqui. Então, a fórmula do delta é essa fórmula aqui. Eu vou jogar os coeficientes nessa fórmula. Deixa eu aceitar mais uma pessoa. Então, vai ficar assim. O B é menos 2. Então, vou colocar menos 2. Negativo, coloca parênteses e eleva ao quadrado. Menos 4 vezes o A é 1, vezes o C é 0. Quem quiser interromper para perguntar alguma coisa, pode interromper. Número negativo ao quadrado fica positivo, pode esquecer o menos, se o menos estiver dentro do parênteses. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 0. 4 menos... Oi. Ixi, espera aí, deixa eu tentar entender aqui. Você fala esses números aqui, eles podem estar negativos. Tem, aham. Só o 0 que não, porque o 0 tanto faz ele ser negativo ou positivo. Mas se esse 1 aqui fosse negativo, teria que colocar um parêntese. Esse 4 aqui não precisa colocar um parêntese porque é uma subtração, né? Não tem um outro sinal junto desse menos aqui, aí não precisa. Mas é isso. Aí precisa. Se esse aqui fosse negativo e não fosse 0, precisaria também. Bom, aí fica 4 menos 0, 4. O delta é 4. Encontrei o delta, agora eu vou para a fórmula de Bhaskara. Apesar dessa fórmula ter esse nome Bhaskara, ela não foi encontrada, não foi desenvolvida pelo Bhaskara, segundo a história. E acho que ela foi descoberta por um indiano, mas ele acabou ficando com o sobrenome aí, sendo... Uai, eu acho que sim, foi uma grande descoberta, né? Nos ajudou muito. Graças a ele a gente se diverte muito com essas contas aqui. Sério mesmo. Não, mas é sério, é massa. Depois que começa, você não vai querer parar mais. É, não, começa pra você ver. Olha só. Então, a gente vai repetir o menos. Sempre. Repito o menos. Depois vem a letra B. A letra B é menos 2. Então, vou colocar aqui menos 2. Dois sinais juntos, coloco um parênteses para separar. Mais ou menos, deixa eu aceitar mais uma pessoa aqui na live. Mais ou menos, raiz quadrada. Opa. Raiz quadrada do delta, que é 4, dividido por 2. Esse 2 faz parte da fórmula. Vezes o A. O A é 1. Então, coloco 1 aqui, ó. Então, olha só, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Eu substituí o menos 2 no lugar do B, o 4 no lugar do delta e o 1 no lugar do A. Então é só substituir os valores na fórmula. Aí vai ficar menos com menos mais, o 2 fica positivo,
mais ou menos, raiz quadrada do 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. E 2 vezes 1 é 2. Agora, a gente separa a conta em duas. Uma usando só o mais, outra usando só o menos. Vou chamar uma de x', a outra de x duas linhas. Nessa daqui eu vou colocar só o sinal de mais. Na outra eu vou colocar só o sinal de menos. Isso aqui? Isso. Essa daqui? Ah, sim, x', x duas linhas. Não é obrigatório. Tem livros que fazem assim, x1 e x2. Poderia chamar também XA, XB, tanto faz. O importante é você diferenciar um X do outro. Você tem que colocar algum sinal que indique que uma coisa é diferente da outra. Aí eu coloco. Aí geralmente, assim, a maioria dos professores que eu conheço colocam esse tracinho. X', X duas linhas. Mas só para diferenciar, isso não altera nada na resposta, não. Aí vai ficar 2 mais 2, 4. Fica 4 dividido por 2, que dá 2. Eu esqueci de colocar o 2 aqui embaixo. 2 menos 2, 0. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, as soluções são 0 e 2. Como que vocês estão se sentindo? Pois é. Tá vendo? Então, vamos lá. É tranquilo isso aqui, galera. É igual eu falo, depois que começar, a mãe de vocês vai ficar falando: filho, tá bom, para de resolver essas equações aí do segundo grau. Aí você, não, mas só mais umas 3. Fala não. Então vamos lá, vamos. Qual que é a letra D? Então vamos lá. 1 menos. Então tá, vamos lá. Deixa eu só ler aqui uma. A coordenadora mandou uma mensagem aqui. Preciso vocês deixar as aulas normais de hoje para focar. Ah, tá. Vixe, galera, ó, nem era pra eu estar fazendo essa aula. Era pra gente estar focando com relação ao simulado. Mas como a gente já tá aqui, vamos aproveitar. Eu creio que vocês já fizeram também, né? O simulado. Vocês já fizeram? Ixi, tô sentindo aí que alguns não fizeram. Tem alguns que ficaram meio tímidos aí. Quem não fez tem que fazer, tá? São duas provas. Tem que fazer. As duas, quando você fizer a segunda, você tira um print e manda pra mim. Mas enfim, quer dizer, manda lá no grupo. Mas enfim, vamos lá. Então vai ficar o seguinte. Primeiro passo, encontrar os coeficientes. O A é o número que acompanha o x ao quadrado. Então, como não tem nenhum número aqui acompanhando, esse número vai ser 1 com o menos. Então, menos 1. O B é o número que iria acompanhar a letra que não está ao quadrado. Teria que ter um x ali sem estar ao quadrado. Como a gente não tem, é porque o B é 0. O C é o número que fica sozinho. Então, é o 1. Agora é só jogar na fórmula do delta. Vai ficar b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, o b é 0, vai ficar 0 ao quadrado, menos 4 vezes o a. O a é menos 1, vezes o c, que é 1. Bom, aí vai ficar 0 ao quadrado. Dá 0. 0 vezes 0, 0. Esse menos com esse menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. 0 mais 4, 4.
Esse é o delta. Agora vamos encontrar o x utilizando a fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, sobre 2 vezes o a. Aí fica menos o b é 0. Mais ou menos raiz quadrada do delta. O delta é 4. Sobre 2 vezes o a. O a é menos 1. Então, coloca um parênteses para separar o menos do vezes. X é igual. Menos 0. Aí, como é 0, tanto faz você escrever menos 0 ou só o 0, tá? Não muda nada. Vou escrever só o 0. Mais ou menos. Raiz quadrada do 4 é 2. E aqui embaixo, 2 vezes menos 1, você lembra que esse 2 aqui é como se tivesse um mais invisível aqui, porque ele é positivo. Aí mais com menos dá menos. 2 vezes 1, 2. Então dá menos 2. Aí agora a gente separa a conta em duas. Uma usando só o mais, outra usando só o menos. Vou chamar um de x linha, outro de x duas linhas. Vai ficar... Aqui eu vou colocar só o mais. E aqui eu vou colocar só o menos. Então vai ficar o seguinte, 0 mais 2 é 2. Fica 2 dividido por menos 2. O 2 de cima é positivo, 2 de baixo é negativo. Mais com menos, menos. 2 dividido por 2, 1. 0 menos 2 dá menos 2. Fica menos 2 dividido por menos 2. Menos com menos, mais. 2 dividido por 2, 1. Então, as soluções são menos 1 e 1. Como que vocês estão se sentindo? Eu acho mais fácil, né? Porque sempre, quando for incompleta, vai ter algum zero. Aí o zero, ele facilita muito a conta. É bem mais fácil de trabalhar com o zero. Coloco também, vou colocar também. Não, mas até chegar lá, vocês vão querer mais do que a completa. De tanto que vai estar fácil. Não, que isso, é tranquilo demais isso aqui. Vamos fazer a última, né? Infelizmente já chegamos na última. Qual que é o... Não adianta pedir para fazer mais, tá? Que eu não vou passar mais. Vixe, essa daqui de graça. Então vamos fazer. Encontrar os coeficientes. O A é o número que acompanha a letra que está ao quadrado. Então é o 2. O B é o número que acompanha a letra que não está ao quadrado. Teria que ter um x sem estar ao quadrado ali. A gente não tem, então o B é 0. O C é o número que fica sozinho. Teria que ter um número sozinho ali. A gente não tem, é 0. Beleza, agora vamos jogar na fórmula do delta. O B é 2, fica 2 ao quadrado. Desculpa. O B é 0, fica 0 ao quadrado. Menos 4 vezes o A é 2, vezes o C é 0. Aí fica 0 ao quadrado, 0 vezes 0, que dá 0, menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. Esse é o valor do delta. Vamos agora para a fórmula de Bhaskara. Então vai ficar menos b mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o a. Vai ficar menos o b é 0, mais ou menos raiz quadrada do delta, o delta é 0, sobre 2 vezes o a é 2. Repete o menos 0, aí o 0 tanto faz ser menos ou mais, vou colocar só o 0. Mais ou menos, raiz quadrada do 0 é 0.
sobre 2 vezes 2, que é 4. Separa a conta em duas, uma usando só o mais, usando só o mais, outra usando só o menos. Vou chamar uma de x' e outra de x duas linhas. Nessa daqui eu vou colocar só o mais. Opa, aqui é um 4. Na outra eu vou colocar só o menos. Aí vai ficar 0 mais 0 dá 0. Fica 0 dividido por 4. Ah, é. Era só para ver se vocês iam falar alguma coisa. Vou colocar o 4 aqui. Eu gosto de fazer esses testes para ver se a galera tá prestando atenção. 0 dividido por 4, 0. Também era para ver se vocês iam notar. Um 0 aqui. Então vamos lá. É um 0 aqui, ó. E 0 menos 0 dá 0. 0 dividido por 4, 0. Então, a nossa solução é apenas o 0. Observe, galera, que aqui nessa equação, nós só tivemos uma solução. E dava para ter previsto isso aqui no delta. Sempre que o delta for 0, você vai ter apenas uma solução. As suas duas soluções vão ser iguais, melhor dizendo. Então, sempre que o delta for 0, as suas soluções vão ser iguais. Não necessariamente elas vão ser 0, tá? Mas elas vão ser iguais. Então é isso. Fácil, 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 fácil. Mais fácil que isso aqui, não tem jeito. Como que vocês estão se sentindo?